Olá, turminha, tudo bem? E vamos para mais uma aulinha. A aulinha de hoje nós vamos começar com uma história. A história de hoje é No Tempo de Meus Bisavós. Quem são os bisavós? Vocês sabem? Vamos conhecer um pouquinho daquele tempo? No tempo de meus bisavós. Ni Ribeiro. No tempo dos meus bisavós tudo era muito diferente. Tinha máquina de escrever, mas não havia computador, nem laptop. E as pessoas tinham que carregar aquelas máquinas, enormes e pesadas, para os lugares onde iam. Não havia caixa eletrônico como hoje. A maioria das pessoas guardavam o seu dinheiro debaixo do colchão. Só nas cidades grandes é que existia banco com caderneta de poupança. Algumas casas tinham vitrola, ou gramofone à manivela. E não havia aparelho de som, nem CD. Meu bisavô me disse que quando ele era pequeno, achava muito divertido tirar fotografia. O fotógrafo cobria a cabeça com pano escuro e dizia: "Olha o passarinho." Que era para as crianças saírem na foto com a cara alegre. Mas naquele tempo, ainda não existia filmadora. Minha bisavó conta que a comida era feita no fogão a lenha. E era uma delícia. As cozinheiras tinham que colocar lenha no fogão, acender o fogo, apanhar as verduras na horta, matar a galinha, tirar as penas, já pensou? E, naquela época, ninguém nem imaginava um forno micro-ondas. O correio tinha um grande movimento, mas as cartas demoravam para chegar ao seu destino. Fax. Imagina, nem pensar. Nem internet, nem e-mail. Meus bisavós contam que as pessoas escreviam cartas compridas, dando notícias de todo mundo. E receber uma carta dessas era uma verdadeira festa. Naquele tempo as casas eram grandes. Tinha sol e quintal à vontade, mas não existia secadora elétrica, nem máquina de lavar. Vocês acreditam que as mulheres usavam o ferro à brasa? E nem sonhavam com ferro a vapor. Ao chegar em casa, meus bisavós tinham que abrir a porteira. Imagina se naquele tempo eles pensavam em portão eletrônico. Quase todo mundo tinha um cuco. Um relógio grande, de madeira, que tinha uma janelinha de onde saía um passarinho e cantava, cuco, cuco, para marcar as horas e os minutos. Hoje, na minha casa não tem cuco, mas tem rádio relógio e relógio digital. Naquele tempo, os telefones eram escuros e pesados. Para falar com alguém, as pessoas tinham que, primeiro, girar a manivela e chamar a telefonista, para depois pedir a ela para completar ligação. Demorava tanto, que às vezes elas ficavam a tarde toda esperando. E não existia telefone celular, nem secretária eletrônica. No verão, as senhoras usavam leques para se abanar e espantar o calor, pois não existia ventilador em ar-condicionado. Os homens iam ao barbeiro para fazer a barba com navalha. Porque ninguém tinha barbeador elétrico. As pessoas se reuniam para ouvir as notícias e as novelas no rádio. Ainda não existia TV preto e branco nem colorida. E muito menos TV a cabo. Automóvel também não existia. Para ir de um lugar ao outro, quando as distâncias eram muito grandes, as pessoas viajavam a cavalo, ou usavam charretes. No final da tarde, as famílias se sentavam nas varandas e calçadas, e ficavam batendo papo até a noitinha. E ninguém tinha medo de ladrão. O café era passado no coador de pano. Tinha um cheirinho gostoso, porque era moído na hora. Imaginem que naquele tempo ainda nem existia asfalto. As ruas eram de terra ou de paralelepípedo. Mas, em compensação, as crianças podiam ficar brincando até tarde, nas ruas. Brincavam de pega-pega, de roda, de esconde-esconde, passa-anel, barra-manteiga. E só iam para casa na hora de dormir.
Tem gente que diz que hoje tudo é melhor e mais moderno. Mas quando os meus avós contam as histórias do seu tempo, eu fico sem saber se seria melhor ter nascido naquela época ou ter nascido agora. Acho que cada tempo tem suas coisas boas e ruins. O que eu preciso é descobrir as coisas boas do meu tempo. E aí, você tem bisavós? Eles são os pais dos seus avós. E seus avós são os pais da sua mamãe e do seu papai. Você ainda tem bisavós? Na história que acabamos de ouvir, as pessoas se comunicavam através de cartas. Que tal você escrever uma carta para uma pessoa da sua família? Na carta, você pode fazer um desenho e escrever um recadinho. Não se esqueça de fazer um envelope para colocar a cartinha dentro. Combinado? Então, capricha na sua cartinha, escolha uma pessoa da sua família com quem você não está tendo contato e manda essa cartinha, tá bom? Agora, observe a palavrinha bisavós. Lá no quadro está a palavra bisavós, a primeira palavrinha. Ela está terminada em S. Então, ela está no plural ou no singular? Bisavós. Isso mesmo, ela está no plural, porque está se referindo a mais de um. Quando utilizamos a palavrinha de baixo, a segunda palavrinha, bisavó, no singular, estamos nos referindo a uma pessoa no gênero feminino. Por quê? Lá na letrinha O tem um acento. Aquele acento a gente pode chamar de o grampinho da vovó. Então, quer dizer bisavó, no gênero feminino. E essa palavra está no singular, pois eu estou falando que é a bisavó, é uma. E quando utilizamos a palavrinha, a terceira palavrinha, bisavô. Isso mesmo, lá no bisavô tem um chapéuzinho, lá na letrinha O. Então, é o chapéu do vovô, bisavô. Estamos nos referindo a uma pessoa do gênero masculino. E também estou falando no singular, bisavô. Eu tenho um bisavô, tá? Na palavra bisavós, encontramos a consoante S no meio de duas vogais. Quando essa palavra, essa letra S, fica entre vogais, ela faz o mesmo sonzinho da letra Z. Então, quando nós falamos bisa ou za, parece o Z, mas ela está no meio de duas vogais, do I e do A. Por isso, ela tem o sonzinho de Z, mas é a letrinha S. Agora, nós podemos observar alguns objetos utilizados no tempo dos nossos bisavós. O telefone é a primeira imagem. Olha como era bem diferente. O telefone, a carta, era o meio de comunicação entre as pessoas que moravam distantes. Embaixo, nós temos a máquina de fotos, de tirar fotos. Naquele tempo, olha como era a máquina de tirar fotos. Bem diferente. Hoje nós temos o celular, mas antigamente as máquinas de fotos eram assim.
A máquina de escrever, da datilografia, esse tipo de máquina também era utilizado. Antigamente nós não tínhamos computador, então escrevia as cartas, tudo nesse tipo de máquina, na máquina de escrever. Olha que legal, quantas coisas mudaram nos dias de hoje, né? Novamente, agora algumas palavrinhas. Quando a letra S fica entre vogais, ela faz o mesmo som da consoante Z. Vamos ver algumas palavrinhas. Parafuso. Olha só o sonzinho. Parafuso. Parece a letrinha Z, mas como o S está entre duas vogais, é o S que nós colocamos. Tesouro, casa, casaco, rosa, vaso, asa, mesa, tesoura. Viu? Então vamos ter bastante atenção. O S, quando fica entre vogais, ele faz o som da letrinha Z. Isso mesmo. Agora nós vamos aprender o número até o número 79. Aqui a tia colocou 79 é igual a 7 dezenas e 9 unidades. A tia separou em grupos de 10, tá? Então, aqui eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 9. Então, cada coração desse, cada conjunto tem 10. E aqui embaixo tem 9. Então, eu fui andando de grupos de 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 9. Combinado? Então, aqui eu tenho 79 corações. E aqui a tia colocou a casinha. Essa casinha, nós podemos colocar cada número no seu quadradinho certo, na sua casinha certa. Aqui a gente tem a casinha da dezena. Então, eu tenho 7 dezenas, não é? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dezenas. Então, a casinha do 7, da dezena. E aqui eu tenho só 9 unidades. Por isso, o 9 ficou na casinha da unidade. Então, eu tenho 79 corações. E essa foi mais uma aulinha. Espero que tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.